Oi, pessoal. Meu nome é Amanda Nogueira. Eu sou discente do 7º período do curso de Fisioterapia na Universidade Federal de Alfenas e hoje damos continuidade ao nosso 18º ciclo de seminários, cujo tema são as síndromes raras. E hoje a gente vai estar discutindo um pouco sobre a síndrome de Pompe, que também é conhecida como glicogenose tipo 2 ou doença do armazenamento do glicogênio tipo 2. Descrita em 1932 pelo patologista holandês Johannes Cassianus Pompe, a doença de Pompe é uma miopatia metabólica grave causada por mutações nos genes que codificam a enzima alfa-glicosidase ácida, também conhecida como GAA, que é a enzima que decompõe, que hidrolisa o glicogênio dentro das nossas células. Com a ausência dessa enzima, então, vai ter o acúmulo desse glicogênio nos nossos tecidos, especialmente nas células musculares, que são as mais afetadas, e, ao mesmo tempo, vias de morte celular vão sendo ativadas durante esse processo fisiopatológico. A prevalência dessa doença ela é variável de acordo com a etnia e a área geográfica. Ela é mais prevalente nos afro-americanos, com um caso a cada 14 mil nascidos vivos, como a gente pode ver nessa tabelinha, e os europeus são o que tem a prevalência menor, com um caso a cada 40 mil nascidos vivos. E agora vamos conversar um pouco sobre a fisiopatologia dessa doença. Tudo se inicia quando tem uma mutação nos genes que vão codificar a alfa-glicosidase ácida. Então, a célula vai se tornar incapaz de quebrar o glicogênio em glicose e assim ele vai se acumulando progressivamente dentro do nosso lisossomo. Essa imagem eu tirei de um livro, está nas referências, caso alguém queira estudar mais a fundo. E aqui a gente pode ver como que acontece esse acúmulo. O glicogênio está no citoplasma e ele vai até o lisossomo, onde ele vai ser quebrado em glicose. Como não há a enzima que faz essa quebra, que não vai hidrolisar esse glicogênio em glicose, esse glicogênio vai se acumulando progressivamente dentro do lisossomo. E esse lisossomo ele vai aumentando de tamanho, ele vai ficando maior, e ele pode se romper, ou até mesmo pela mecânica de deslizamento das miofibrilas, ele pode se romper, e esse material vai extravasar para o citoplasma, onde a gente vai encontrar os lagos de glicogênio, que são esses acúmulos de glicogênio no citoplasma. Aqui a gente pode ver nessas duas imagens a comparação de uma fibra muscular saudável de alguém que tem síndrome de Pompe. Aqui nós vemos os lisossomos, todos do seu tamanho normal, e a unidade contrátil do músculo está preservada. Aqui a gente pode ver o lisossomo muito aumentado por conta do glicogênio e também glicogênio no citoplasma, são os lagos de glicogênio. Esses lagos de glicogênio eles vão fazer com que o corpo reconheça que tem algo errado com aquela célula. E com isso, as vias de morte celular programada vão ser ativadas. Então, a gente vai ter uma perda de células musculares por conta desse glicogênio. E então, a musculatura vai estar comprometida, tanto a qualidade como a quantidade de fibras musculares que a gente vai ter. E a gente pode classificar essa doença como infantil e tardia. O que vai variar de uma para outra? Na infantil, os sintomas começam a surgir logo no início da vida, antes do primeiro ano de vida. E o que acontece? Essa criança ela não tem uma produção, ela não tem produção nenhuma de alfa-glicosidase ácida, então a mortalidade é muito grande. E os sintomas eles são muito graves. E na tardia, a idade é variável desde o primeiro ano até a 6ª década de vida. Então, essa pessoa ela ainda tem uma atividade basal considerável dessa enzima. A deficiência ela é parcial apenas. O diagnóstico ele é feito de início através dos sinais clínicos. Bom, a partir do momento que um paciente chega no consultório médico apresentando sinais característicos, o médico vai então partir para uma investigação através de amostras de sangue, onde a atividade da enzima alfa-glicosidase ácida vai ser dosada.
Também pode ser feita a genotipagem, que é a análise molecular, ou até mesmo a biópsia muscular para estar investigando essa doença. Muitas vezes essa doença, por se tratar de uma síndrome rara, ela é subdiagnosticada. Muitas vezes a pessoa chega a óbito sem ter o diagnóstico da doença, devido, às vezes, falta de conhecimento do profissional mesmo, por conta de ser uma doença rara. E aqui eu trouxe para vocês como que o paciente vai chegar para a gente com essa doença, quais são as manifestações que ele desenvolve. Então, é aquele paciente que vai ter a escápula alada, dificuldade para trocar de posição, para levantar de sentada ou de deitada, a dificuldade para andar, fadiga, é um paciente que está sempre com fadiga, ele está sempre cansado, tem dificuldade para subir escadas, fraqueza muscular, enfim, todas as características giram basicamente em torno dessa fraqueza muscular. Dificuldade respiratória, por que esse paciente tem dificuldade respiratória? Como a doença se trata de uma fraqueza muscular progressiva, os músculos da inspiração, músculos da respiração em geral vão estar afetados também. O diafragma, por exemplo, ele é um dos primeiros músculos que começa a desenvolver essa fraqueza da doença. Então, é um paciente que tem dificuldade respiratória. A dor muscular crônica, câimbras, escoliose. Por que tem escoliose? Os músculos da respiração e os músculos antigravitacionais, músculos posturais, eles são os primeiros que vão desenvolver a fraqueza, os primeiros a serem acometidos. Então, como os músculos paravertebrais, eles não vão ter força suficiente, não vão ter a resistência de manter a postura, o tronco alinhado, as manifestações como escoliose, enfim, alterações na postura, elas vão ser comuns por essa ausência de sustentação. Quando são crianças, elas são aquelas crianças hipotônicas, no caso da síndrome de Pompe infantil. É aquela criança toda molinha, que não consegue sustentar a cabeça, seu tônus é diminuído, ele não consegue se manter com tônus adequado. Insuficiência respiratória, como eu já falei, fraqueza muscular. A surdez pode ser resultado de uma alteração coclear. E a cardiomiopatia hipertrófica, ela é um dos grandes causadores de mortalidade nessa doença. A parede ventricular, o septo interventricular vão estar aumentados. Então, a partir daí vão surgir as alterações cardíacas que devem ser monitoradas com muito cuidado, porque são grandes causadores de óbito. Na forma infantil, essa cardiomiopatia ela é mais grave, ela é bem mais severa. Nos casos da tardia, elas já são um pouco mais brandas, essas manifestações. Pode ter a disfonia e a disfagia, que são alterações da fala e da deglutição. Macroglossia também pode estar presente. E o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, aquela criança não vai apresentar aqueles marcos motores esperados, ela pode apresentar aquela arreflexia, então ela não vai estar apresentando os reflexos que deveria apresentar para determinada idade. E agora a gente chega na parte do tratamento, que deve ser multidisciplinar. Hoje em dia, o tratamento ouro para essa doença é a terapia de reposição enzimática. Como essa doença ocorre devido à falta de produção de alfa-glicosidase ácida, a reposição enzimática seria a ingestão dessa enzima de outra forma. Então, ela tem apresentado bons resultados tanto na qualidade de vida como na sobrevida desses pacientes. O acompanhamento médico ele é importante principalmente por conta da cardiomiopatia, que ela não pode ser tratada como uma cardiomiopatia comum, porque o tratamento de uma cardiomiopatia comum, ele pode colaborar com a evolução mais rápida da doença. Então, o tratamento ele tem que ser especial, voltado diretamente para a síndrome de Pompe. Tem que ser um tratamento especial. O acompanhamento nutricional é importante, porque a dieta desse paciente deve ser voltada para a quebra de glicogênio, para que não haja mais acúmulo de glicogênio e que o músculo tenha combustível para contração e enfim, para que tenha uma contração mais eficiente e mais resistente.
O fonoaudiólogo ele é importante por conta da disfonia e disfagia. Como tem uma alteração de deglutição, esse paciente pode aspirar o alimento, ter alimento lá no pulmão, que vai estar desenvolvendo alterações secundárias muito maléficas para ela, muito prejudiciais para o paciente. E aí a gente chega na fisioterapia. Dentro da fisioterapia, a gente tem que estar muito atento não só para a doença do nosso paciente. Como a gente tem mais contato, muitas vezes conhece muito o paciente, sua família, a gente tem que estar atento não só à doença, mas a outros fatores que giram ao redor do nosso paciente. Então, a gente deve olhar aspectos sociais, ambientais, a participação, família. Então, eu trouxe para a gente o modelo da CIF. Falar sobre CIF é estar atualizado. Antigamente, a gente tinha, enfim, a gente olhava para o paciente somente como a doença dele, a gente tratava aquela doença e ponto. A partir da implementação da CIF, o tratamento passa a girar não só em torno da doença, mas em torno de tudo que está ao redor do nosso paciente. Então, é sempre importante olhar o paciente com um olhar biopsicossocial, levando em conta vários fatores, todos os fatores que podem contribuir ou prejudicar o tratamento. E para a gente conseguir isso, é sempre importante uma boa avaliação. Aqui eu trouxe para a gente o modelo da CIF, da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. A gente não pode, então, olhar o paciente somente pela deficiência ou pela doença dele. A gente tem que levar em conta os fatores ambientais, fatores pessoais. Por se tratar de uma doença progressiva, a gente tem que estar sempre orientando a família. A família tem que ter conhecimento de como que essa doença vai evoluir, do que pode acontecer. A orientação para o familiar ela é de grande importância e é um dever do fisioterapeuta como profissional de saúde. A gente tem que analisar se esse paciente está com restrição na sua participação na sua comunidade, se ele está com as suas atividades limitadas, será que a gente pode fazer alguma coisa para melhorar isso? Então, a gente tem que estudar tudo isso. Muitas vezes a gente foca em um objetivo que é nosso e não é o objetivo do nosso paciente. Qual que é o objetivo dele? O que ele quer? O que ele precisa para ele se sentir melhor? Dentro da fisioterapia, não só da neuropediatria, dentro de todas as áreas, independente de qual você vai atuar, é sempre importante você pensar nisso. O seu maior objetivo deve ser o bem-estar do paciente. O seu objetivo deve ser o objetivo do paciente, o que ele quer e o que ele precisa. Então, dentro da fisioterapia, de fato, eu dividi em fisioterapia respiratória e fisioterapia motora. Dentro da fisioterapia respiratória, nosso maior objetivo é a manutenção e otimização da função respiratória. O nosso grande objetivo é manter esse paciente respirando de forma independente por mais tempo possível. Como é uma doença que é caracterizada por fraqueza, a gente tem que estar sempre treinando essa musculatura, porque essa ausência de força vai estar fazendo com que esse paciente evolua para uma incapacidade de respirar sozinho, e nesses casos a gente vai estar entrando com o suporte ventilatório. Então, a gente vai ter que saber identificar qual o ideal e estar indicando o suporte adequado para aquele caso. Saber reconhecer os efeitos do posicionamento sobre a função respiratória, aumentar a função e a qualidade da respiração com treinamentos dos músculos inspiratórios. E quando o paciente está em um caso mais grave, ele não consegue ter uma tosse eficaz por conta dessa fraqueza, a gente tem que também utilizar de técnicas de higiene brônquica, porque vai estar evitando possíveis alterações secundárias. E dentro da fisioterapia motora, nós devemos trabalhar o fortalecimento muscular. Só que como esse músculo é um músculo comprometido, com lesão, que tem uma unidade contrátil comprometida, o que a gente consegue ver através dos artigos,
é que o melhor treinamento é o treinamento aeróbico com carga submáxima. Então, a gente tem que evitar que esse paciente chegue a uma fadiga e ele tem que trabalhar resistência muscular. A gente deve evitar alterações musculoesqueléticas secundárias. Muitas vezes o paciente pode desenvolver padrões patológicos que vão estar causando contraturas, encurtamentos musculares. Então, a gente, nesse caso, pode estar indicando o uso de órteses também, para estar evitando essas alterações. No caso de um paciente acamado, a gente tem que estar orientando a família sobre surgimento de úlceras de decúbito, então a troca de posições ela é importante e a gente tem que manter função e participação desse paciente. Se ele é um paciente de cadeira de rodas, a gente vai ter que estar trabalhando musculatura de membro superior para estar dando independência para ele na cadeira de rodas. Se é um paciente com marcha, a gente tem que estar mantendo essa marcha por mais tempo possível, para que ele possa fazer as atividades dele, que ele possa ser independente, que a sua participação na comunidade não seja prejudicada. Aqui eu trouxe protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da doença de Pompe. Esse é um documento oficial lançado pelo SUS esse ano, se eu não me engano, em março. E nele a gente tem protocolos de diagnóstico, de tratamento de medicamentos, de doses de medicamentos e protocolos de terapêuticos não só da fisioterapia, mas de todas as áreas que devem atuar nesse paciente com síndrome de Pompe. Então, ele serve como um grande guia na hora da gente estar estabelecendo um tratamento para o nosso paciente. Vale a pena conferir, dá para tirar informações muito boas desse documento. E eu trouxe esse artigo, Doença de Pompe e Manejo Fisioterapêutico. Nele a gente pode ver como o fisioterapeuta deve atuar dentro da doença de Pompe, também consegui tirar informações muito boas dele. E ele dá ênfase em como a união de fisioterapia e terapia de reposição enzimática tem um efeito acelerado para a qualidade de vida desse paciente. Então, vale a pena dar uma conferida também. Ele está nas referências, caso vocês queiram ler ele por completo. A título de curiosidade, eu trouxe aqui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Doença de Pompe, que é dia 28 de junho. Então, a gente tem um dia voltado somente para conscientização, conhecimento, para disseminação de informações sobre essa doença, que muitas vezes é subdiagnosticada por conta de falta de informação. Muitas vezes a gente passa pela graduação na área de saúde sem ver essas doenças, porque acaba que não dá tempo de estudar doenças que talvez a gente nem veja na nossa prática clínica. Então, como profissionais de saúde, é importante a gente estar buscando esse conhecimento por fora e como cidadãos a gente tem que estar disseminando esse conhecimento para a comunidade, para onde a gente mora. A gente tem que estar passando conhecimento sobre essa doença para as outras pessoas, para que haja essa conscientização sobre essa doença. E aqui, como dica de filme, eu trouxe o filme Decisões Extremas, que ele se trata de um pai que ele tem que lutar pela vida dos seus filhos que têm a doença de Pompe. Então, agora, nessa época de quarentena, vale a pena dar uma conferida nesse filme, é muito bom. E assim a gente chega ao fim de mais um dia de apresentações. Convido vocês a assistir amanhã, no mesmo horário, a apresentação da discente Sara Alves. E caso qualquer dúvida, podem entrar em contato através do Instagram PetFisioUnifal ou pelo meu e-mail. Eu estou aberta a dúvidas e agradeço vocês pela participação. Muito obrigada.